Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. A gente está aqui com um time de pessoas incríveis, falando de inovação, falando de realização empreendedora no campo da saúde. E a gente está organizando essa conversa com a Saúde Ventures, que é uma venture builder que desenvolve startups de saúde e apoia o ecossistema de inovação em saúde. O Complexo Hospitalar São Francisco de Assis, que tem 2 unidades e desenvolve um projeto de inovação fantástico, já com interação com dezenas de startups. E a startup SafeTest, que foi matéria na Forbes aí essa semana, pelo sucesso que ela alcançou na validação de um teste rápido Covid, tecnologia absolutamente, genuinamente mineira, né? A gente falar de uma startup de ciência é sempre um orgulho, que tem um background grande de universidade, de conhecimento por trás. Eu quero passar para o Dr. Helder Iancos, que é o superintendente-geral do São Francisco, para fazer a apresentação desse projeto e o contexto dele, da gente estar aqui com a Janaína Bering, cofundadora da startup SafeTest. Boa tarde, como o Fábio já me apresentou, meu nome é Helder Iancos, sou superintendente-geral da Fundação Hospitalar São Francisco de Assis. São Francisco é uma entidade filantrópica 100% SUS, né, que desde 2011, né, vem fazendo a gestão de 2 hospitais, um hospital especializado em ortopedia, que hoje é o maior serviço de ortopedia do Brasil, e uma outra unidade geral, né, de alta complexidade, e que juntas têm em torno de 340 leitos e números aos milhares, né? Nós temos mais de 1.000 cirurgias por mês, 1.500 internações, são 1.400 funcionários, 1.200 pacientes em tratamento na oncologia, enfim. Então, números aos milhares, e é hora que a gente transforma esses números em pessoas, né? É uma gama enorme de pessoas que nós apoiamos e damos suporte, assistência, enfim. Então, é uma instituição hoje muito importante dentro do sistema de saúde de Belo Horizonte e do estado de Minas Gerais. Nós aqui desenvolvemos um projeto de inovação muito interessante, né, porque nós percebemos que para trazer tecnologia nova, para trazer processos novos, ideias novas, né, numa instituição onde que você não tem recursos financeiros adequados, né, você tem que realmente inovar, você tem que ser criativo e tem que trazer pessoas que conheçam desse mercado e também tenham know-how, né, desse tipo de situação. E com isso, né, nós, através da Cop Labs, da Saúde Venture, né, começamos a trabalhar com as startups, fizemos uma chamada nacional, tivemos 44 startups, 45 que se inscreveram, 33 se apresentaram, e já nos relacionamos diretamente com quase 20, estamos com 5 contratos já assinados e pelo menos mais 5 em andamento. Então, com certeza, uma experiência de sucesso. E já trouxemos algumas ideias muito interessantes a nível de inteligência artificial, a nível de processos novos, sistemas, às vezes aplicativos que estão ajudando em algumas terapias. Então, está muito interessante, muito rico, né? E com certeza a gente vai ter resultados muito bons, alcançando o que a gente fala com pouca humildade, mas é o que a gente deseja, que é mudar o cenário, ajudar a mudar o cenário SUS do Brasil. Então, acho que isso é uma situação que nós estamos buscando. E, né, com isso, né, estar aqui agora participando, apoiando e vendo o que a Janaína tem para nos dizer da SafeTest, né, que é uma startup de biotecnologia que alcançou destaque agora nacional, dentro de um momento que a gente está precisando de muita agilidade, porque né, nessa fase Covid nós temos que ter um diagnóstico rápido para poder ter ações rápidas. Então, ela está aí na crista da onda, vamos dizer assim, e principalmente tendo uma solução que vai ajudar muitas pessoas. Então, acho que isso é muito importante e acho que a gente tem muito a aproveitar do que ela tem para dizer, né, e também do que essa startup, né, tem para nos oferecer no mercado. Então, é muito interessante.
E, em termos de Covid, eu falo com uma certa propriedade agora, porque o São Francisco ele é um dos hospitais referência de atendimento a pacientes Covid, né? E hoje nós recebemos aí, todos os dias, algumas dezenas desses pacientes. E, né, a gente percebe, né, o quão importante é nós termos esses resultados, né, o mais rápido possível. Então, é um prazer estar aqui, com certeza, ter a gente dividir, né, algumas informações e colher, né, um pouco mais profundamente do que a Janaína tem a nos dizer, vai ser, com certeza, muito interessante e importante. Muito bacana, Helder. E é importante dizer que não existe um complexo hospitalar que tenha um programa tão intenso, profundo, com uma metodologia tão clara, e é muito legal que ser a referência em Minas Gerais de inovação, claro que em cooperação com vários hospitais, mas nem sequer o hospital privado, que em tese teria mais recursos, está acreditando na inovação como o Complexo Hospitalar São Francisco. E aí, passando para você, Janaína, eu acho que você é uma pessoa que tem uma longa história de entender a jornada empreendedora e ter a sua própria, né? Então, acho que tudo começa com uma vontade, com um sonho, com uma história. Aí, contar um pouco como é que foi a sua entrada nesse projeto da SafeTest, a sua relação com o founder e contar o que é que vocês estão fazendo, a diferenciação no mercado e o êxito de ter conseguido isso na hora certa, porque poderia não ter acontecido, né? Exatamente. Muito obrigada, Fábio, doutor Helder, pelo convite, pela oportunidade de poder nos trazer essa solução tão inovadora que tem o objetivo de salvar vidas, né? Para isso que a SafeTest foi criada. Eu atuo no ecossistema de inovação há cerca de 20 anos, sempre buscando oportunidade de levar ciência para o mercado, em benefícios para a sociedade. Então, de lá para cá, né, ao longo dessa minha jornada, todos os trabalhos que eu desenvolvo, ele tem esse papel, né, de fazer conexões, seja com grandes empresas, com startups. Hoje eu coordeno, né, junto o Founder Instituto aqui em Minas Gerais, na linha de formação de startups também, para poder trazer soluções escaláveis. Na Fundep, né, a missão é essa também, né, de sempre fazer conexões entre os pesquisadores, agentes de fomento, empresas que querem trabalhar com inovação aberta, enfim, todas as minhas conexões são com esse objetivo de potencializar projetos inovadores. E a SafeTest surgiu, né, em 2016, com esse desejo de levar, de fato, um melhor teste que pudesse ter uma acurácia mais próxima de 100% possível para o mercado. Então, naquela época, nós licenciamos uma tecnologia para identificação de leishmaniose. Essa doença foi escolhida, né, por ser um caso de saúde pública em pelo menos 100 países espalhados pelo mundo. E aí, de lá para cá, a gente foi desenvolvendo uma metodologia própria. E foram esses 4 anos de desenvolvimento que permitiram que, em tão pouco tempo, desde a identificação, né, do Covid, no início do ano, a gente começou a trabalhar em soluções e, em 2 meses, conseguimos chegar nessa solução com uma acurácia muito próxima dos testes que já estão hoje registrados junto ao FDA nos Estados Unidos. Janaína, e o desenvolvimento da patente, né, e da tecnologia foi muito pelo Peixoto ali, o seu sócio, como professor, né? Como é que foi essa história dele de enxergar uma tecnologia, empreender na tecnologia e pivotar para a tecnologia do vírus da vez, né? Conta um pouco dessa jornada. Na ocasião, em 2016, quando nós criamos a SafeTest, o Felipe, ele a especialidade dele é na área financeira, ele cuida muito dessa parte mais administrativa financeira do negócio. Então, nós contratamos pesquisadores formados com especialidade em imunologia, a parte de parasitologia e infectologia também, e começamos a trabalhar no desenvolvimento da solução. Então, desde o primeiro, né, produto que foi desenvolvido, a gente começou a trabalhar qual que seria a melhor tecnologia, o melhor método diante das melhores práticas já identificadas no mercado, até chegar no nosso próprio método, né? Então, a gente vem trabalhando, né, com algumas doenças que estão sendo colocadas como foco de alguns momentos, como, por exemplo, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, né? E aí já temos 11 produtos em desenvolvimento no nosso roadmap nesse momento. E nós, né, ao termos essa tecnologia desenvolvida, a gente percebeu que era possível usar a mesma metodologia para a identificação de qualquer agente infeccioso. Então, com isso, a gente conseguiu, de forma muito rápida, né, segmentar
orientar os nossos estudos para que eles pudessem priorizar o Covid-19 como um foco. Então, com isso, a gente conseguiu, e agora a gente percebe que, assim como nós demoramos quase 4 anos para chegar num produto com essa assertividade, agora, com 2 meses, a gente consegue identificar qualquer agente infeccioso, com uma acurácia elevadíssima. Então, o grande diferencial é essa metodologia, essa tecnologia que foi desenvolvida e que nos dá essa possibilidade de, agora é o Covid, mas quais serão as próximas doenças, endemias e pandemias que nós teremos, que a gente tem essa capacidade de nos adequarmos, né, e nos transformarmos em termos de priorização com certa agilidade. Fala um pouquinho para a gente, se vocês registraram patente, e acho muito bacana essa lógica, assim, vocês investiram, vocês botaram o dinheiro de vocês num projeto empreendedor, né, Janaína? Você e o Felipe. Sim. E isso não é comum. Eu acho que a familiaridade de vocês com gestão de projetos inovadores fizeram vocês acreditar de uma maneira muito intensa a ponto de colocar o próprio patrimônio nisso. É diferente do lugar comum de uma startup, que é um menino com uma ideia, um sócio desenvolvedor, coloca a plataforma, testa o modelo de negócio. Até porque o modelo de vocês é muito mais oneroso, né? Tem testes, tem certificados. Então, fala um pouco dessa coisa, se tem patente e também depois qual que é a diferenciação em relação às outras tecnologias que torna a solução de vocês mais barata. Ok. Todo o nosso processo ele está em proteção nesse momento, né? A gente sabe que é um processo moroso, mas os protocolos já estão iniciados. O nosso desenvolvimento ele foi basicamente com recurso próprio. Tivemos apoio institucional ao participar de programas de aceleração de startups. Tivemos também um apoio de uma empresa que nos convidou para participar de um programa de aceleração no Canadá, o que nos deu muita visibilidade naquela época e nos ajudou também no processo de validação da metodologia. Naquela ocasião, nós participamos de alguns programas de investidores que se manifestaram interessados em aportar recursos, só que nós percebemos que ainda não era o momento da entrada de um investidor, porque senão, quando a gente está falando de hard science, né, tecnologias de health tech, então a gente está falando de negócios que realmente demandam um investimento muito alto, mas estrategicamente nós optamos por continuar trabalhando com recurso próprio para que em outro momento pudesse entrar um investidor, não tendo que ceder uma participação gigantesca do nosso negócio, que naquela época ainda teria que ser muito grande. Então, a gente acabou de fechar agora com um fundo de investimento canadense, que a gente considerou que nesse momento seria estratégico, já um momento oportuno, para que eles entrassem, principalmente pensando no processo de internacionalização. E o momento do Covid, ele veio de uma forma muito oportuna, né, assim, é claro que toda doença traz todos os males e todos os efeitos e resultados negativos que a gente está vivenciando, mas pensando em uma empresa que trabalha com diagnóstico de doenças infecciosas, ele nos traz, então, a oportunidade de desbravar outros mercados. E tratando-se do Covid, é um problema global, né, não é só regional ou só nacional. Então, nós definimos nesse momento que era o momento mais oportuno para a gente poder pensar na entrada de um investidor para que a gente pudesse ganhar essa velocidade, né, e colocar esse produto mais rapidamente possível, até pensando no fato de que o registro na Anvisa, no FDA e outros órgãos regulatórios também e a gente precisaria desse suporte, até porque os nossos recursos são escassos, né. Então, os principais diferenciais, né, que a gente tem em relação à nossa tecnologia estão relacionados ao método que nós utilizamos. Então, a gente utiliza, ao contrário de muitos testes rápidos que utilizam antígenos, nós utilizamos partículas virais sintéticas, né, o que nos permite identificar com uma acurácia bastante grande, né, o indivíduo, e também o fato de ele ser universal. Independente de onde nós estivermos testando o paciente, a gente consegue identificar a presença de um anticorpo, né, que é o que determina se o indivíduo já foi infectado. Então, com os nossos testes, a gente consegue identificar os anticorpos IgG e IgM no mesmo teste. Então, o IgM, né, só para explicar um pouquinho, ele permite que a gente consiga identificar aquele indivíduo recentemente contaminado, que ainda está numa fase, né, que é aguda da doença, assintomático ou sintomático, né, independente de como que ele esteja se manifestando naquele indivíduo. E o IgG é o anticorpo que permite identificar se ele já foi contaminado no passado, mas já está passando por uma fase que nós chamamos de crônica, que é aquele momento que ele já está sendo curado, né? Então, esses são alguns dos diferenciais que nós temos.
O fato de a gente conseguir, então, fazer de forma sintética, com um processo mais controlado dentro do laboratório, a gente consegue escalar essa tecnologia de uma forma muito rápida. A gente tem uma estrutura muito enxuta, um espaço muito pequeno, uma equipe que ela é enxuta também, né? Hoje, no total, nós temos 8 pessoas trabalhando conosco. Então, com toda essa escalabilidade que nos foi possível, é o que a gente consegue, então, chegar com um produto com um valor estimado em torno de R$50. Janaína, eu acho muito legal também que a sua experiência, a sua jornada, que é mais longa do que um founder de primeira viagem, fez você aprender muito com os erros de várias pessoas para fazer as suas apostas e o seu investimento. Então, é uma jornada mais madura, né? Porque você é mentora, orienta startups, e a gente vê muito isso. Pessoas mais maduras empreendendo depois de algumas experiências vividas ou percebidas, né? Ou seja, o seu ciclo ele é um pouco mais curto, porque a sua aposta é um pouco mais assertiva no sentido de mais amadurecida, né? Então, essa jornada, ela é muito rica e ela inspira pessoas que não estão ali participando do Startup Weekend, mas já viveram outras oportunidades, a gente fazer isso, né? O São Francisco também lida com spin-offs, com startups que surgiram de startups, e é um pouco essa jornada. E eu te perguntaria assim, que mensagem você traz para os empreendedores da área de saúde? Porque tem tanto o campo da biotecnologia como o seu, quanto o campo do digital health, que é uma outra pegada, mas a saúde sempre se fala em escalabilidade, sempre, necessariamente, né? Acho que a gente está vivendo o alvorecer de uma transição das fintechs para as health techs, onde o que tinha que acontecer no mercado financeiro já aconteceu, e a saúde ainda tem uma janela aí de 2, 3, 4 anos para coisas incríveis acontecer. Fala um pouco como é que você enxerga esse setor da saúde nas duas dimensões. Sim, eu costumo dizer que a palavra da ordem, assim, para quem quer empreender em health tech é colaboração. Então, muito da possibilidade da gente investir também com recurso próprio foi utilizando de uma rede de parceiros que foi sendo consolidada, que a gente utiliza laboratórios que são compartilhados, locação de equipamentos, parcerias com alguns distribuidores, né, de determinados produtos, que colocam o nosso produto dentro do seu portfólio de produtos. Você vender um produto só é muito mais complexo que você ter já um portfólio estabelecido, com uma rede de clientes já estabelecida. Então, acho que existem hoje, né, muitos parceiros que estão abertos a essa possibilidade, né, o próprio Dr. Helder está citando desse desejo de estar próximo de startups com soluções. Então, cada vez mais a gente vê isso como um ambiente que é acolhedor, né, um ecossistema cada vez mais maduro, mais aberto a essa oportunidade de parceria. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar disso, desses espaços colaborativos, essas infraestruturas que tem hoje, e sempre aproveitando o que o nosso marco legal de ciência e tecnologia tem aqui para nos colocar como benefício, né, incentivando as parcerias, universidade, empresa, grandes empresas com startups. Então, acho que a palavra é colaboração. Exatamente. E eu queria que você também desse a sua opinião, porque a gente tem muito poucos espaços de validação hospitalares e clínicos para as startups de saúde, né? Eu queria que você falasse um pouco do que você enxerga no Brasil como referência, em Minas, esse ambiente que o São Francisco de validação de soluções dentro de protocolos de segurança e respeito máximo a tudo que diga respeito às regulações da medicina, mas você falar como você percebe esse ambiente hoje. Uhum. Acho que existe, como eu comentei, cada vez maior para que possa ser feito, lógico, dentro de um processo controlado, seguindo todos os protocolos que são necessários, mas existem alguns hospitais que estão cada vez mais abertos a esse tipo de relação, né? Então, a gente vê em São Paulo um grande destaque, o Albert Einstein, EretsBio, que é o programa que eles têm de relacionamento com as startups, que também usam essa estrutura para poder fazer os testes, validações, testes clínicos, acesso a determinados insumos que você precisa, e às vezes, no nosso caso, por exemplo, do COVID, a gente precisou muito dos testes positivos para poder fazer a validação da nossa tecnologia. Então, de fato, ainda, né, pode ser aprimorado em relação a essa confiança e abertura para as startups, mas eu tenho certeza que já está muito melhor do que era 10 anos atrás, por exemplo, quando não se existia essa possibilidade de validação.
né? Aqui em Minas também a gente tem alguns hospitais universitários, né? O Hospital das Clínicas, o Risoleta Neves, a UFA, Centro-Sul, que também são hospitais que estão cada vez mais abertos, que eu acho que tem essa possibilidade de a gente se aproximar para poder fazer alguns testes. Uma coisa que eu percebi muito interessante também foram vários laboratórios de análise clínica, e não só, né, os hospitais, também bastante abertos a esse processo de co-construção de soluções, testagens colaborativas para um validar o teste do outro. Então, acho que são questões que trazem esse ambiente cada vez mais acolhedor. E eu acho que o Einstein traz também muito essa coisa dos valores empreendedores de uma comunidade judaica que percebe a inovação em Israel, no mundo, e antecipou. Porque o meu sentimento é que, na maioria das outras organizações, o Hospital das Clínicas tem uma base forte de pesquisa e essa integração com a UFMG, que é a origem dele, né? Mas, fora disso, é muito uma posição visionária do líder daquela organização. Porque, via de regra, hospitais são muito conservadores em relação a dar esse passo, né? O São Francisco tem essa história antiga, porque é um hospital que quebrou muito tempo atrás, sofreu intervenção, e o processo de recuperação e gestão, ele permitiu, então, que fosse chegando de uma excelência de gestão para a busca de uma excelência em inovação. E aí eu queria pedir ao Helder que falasse um pouco dessa aposta que ele faz na inovação, dessa crença disso como valor, e dos próximos passos que você enxerga, Helder, para a inovação no São Francisco, ampliando essa rede de cooperação que a Janaína menciona e evoluindo para a gente realmente melhorar o patamar de atendimento às pessoas, né? Que no final é a essência do que a gente está fazendo. A Janaína colocou algumas situações muito interessantes, eu acho que é o caminho, né? Ela falou de colaboração, eu acredito que todos esses movimentos, né, a gente precisa de muita colaboração e cocriação. Realmente criarmos juntos. E criar juntos não é só, às vezes, com um hospital e uma startup, né? Um conjunto de hospitais, um conjunto de startups. Eu acho que isso é que vai fazer um ambiente que vai trazer algumas soluções muito importantes. E soluções, igual ela está colocando, que partem de uma base, mas que elas são mais amplas, né? Igual esse teste. Ele vai pegar agora a Covid, legal, desenvolveu agora, para esse momento vai ser ótimo. Mas se, quando começou, a gente já tivesse um teste como esse, teria sido muito mais fácil, que é o que ela está propondo. Quer dizer, outras pandemias com outros tipos de vírus, né, tipos de doenças, poderão se utilizar dessa construção que ela está fazendo agora para depois se desenvolver mais rápido, já tendo essa base tecnológica construída. Então, são soluções que não são soluções de momento, né? São soluções que vão realmente ajudar o sistema a longo prazo. E isso é muito importante. Agora, é lógico que, se falando de tecnologia e de inovação, né, daqui a pouco ela vai ter que estar também evoluindo essa ferramenta, esse produto, porque as coisas são muito ágeis, muita coisa nova está aparecendo. E quando você tem essa confluência, né, de instituições, né, você vê instituições aí de cunho acadêmico muito forte, né, as universidades, os hospitais universitários, né, os hospitais privados e centros de pesquisas, né, desses ambientes, desses hospitais, que estão cada vez mais sendo melhor estruturados, né, com pessoas e startups, né, vindo, né, fomentando, trazendo soluções para as nossas dores, né, porque a gente identifica, às vezes, de dificuldade na nossa condução aí do dia a dia, isso vai ser muito rico. Então, eu acho que a nossa intenção é realmente contribuir para que a gente faça um sistema, né, um sistema que esteja sempre em evolução e fazendo esse agregar, né, de pessoas, ideias, instituições, criando soluções aí nesse nível, que não são soluções apenas pontuais. Algumas podem ser, mas quando você tem uma solução que ela te ajuda naquele problema e ainda te abre possibilidade que em outras situações futuras você tenha respostas mais rápidas, isso aí faz total diferença. Então, assim, é o que a gente tem preconizado, que a gente tem aqui no nosso sonho, né, de fazer aqui
um centro de referência SUS 4.0, é ter esse tipo de iniciativa e de desenvolvimento aqui dentro de um grupo. Né? Aí realmente não é um São Francisco, é um grupo, né, de instituições, um grupo de pessoas, um grupo de startups, gerando aí realmente um grupo de soluções. O Helder e você trazem essa ideia de rede, né, para a gente, na perspectiva de cooperar, e a gente está convergindo muito nisso. O projeto da LIA, né, a VI Saúde, que é uma startup de algoritmos inteligentes para assistência médica, ele começou 4 anos atrás. O Dr. Guilherme Licarião, inclusive, agora mais cedo, estava participando de uma live com a disciplina de empreendedorismo da Faculdade de Medicina da UFMG. Então, a gente começa a ativar esse ecossistema de uma maneira muito bacana. Mas para a gente caminhar aqui já para o fim, de alguma maneira, dessa nossa conversa, eu sei que vocês estão super demandados para várias entrevistas, né? E a gente te agradece muito estar junto, Janaína. Eu queria entender um pouco, assim, porque são camadas de amadurecimento de um projeto empreendedor como esse seu. E agora você chega na perspectiva da escalabilidade industrial, né? E falar um pouco de como é que está sendo essa experiência de negociar com a indústria, se é um modelo de licença de uso, com remuneração, enfim, falar um pouco dessa fase agora de colocar o produto na rua, superar a questão Anvisa, que deve ter sido um parto de gêmeos quíntuplos também, né? Está sendo ainda, na verdade, né? Está sendo. Na verdade, assim, para a gente sempre quis que, desde o início, o nosso produto ele tivesse primeiro embasamento científico, né? Então, a gente se baseou muito em casos, tanto positivos quanto negativos, que a gente vem estudando desde o surgimento, né, desde quando a gente teve a ideia de criar uma empresa. Antes disso, a gente começou a estudar alguns exemplos, como já aconteceram, por exemplo, no Vale do Silício, enfim. Então, a partir desses contra-exemplos, a gente viu a importância e a relevância de se ter esse embasamento. Então, por isso, a gente começou com o primeiro licenciamento tendo ocorrido de uma tecnologia que foi licenciada da UFMG para trazer essa robustez científica. E de lá para cá, se a gente for pensar, o nosso produto não tem nenhuma relação com o produto inicial, né? Como o Dr. Helder bem disse. Foi feita toda uma evolução ao longo do tempo, levando em consideração várias leituras de outros artigos científicos também, trazendo as melhores práticas para se chegar nessa solução o mais inovadora possível, né? Todos os produtos, né, que estão no mercado têm as suas vantagens, e a gente quis construir um que tivesse, né, um pouquinho das melhores práticas de cada um. Então, a gente está agora nessa fase aguardando sair o registro da Anvisa e também do FDA para que a gente comece a nossa comercialização. Esperamos que, com a urgência, né, que é necessária para esse produto chegar no mercado, a gente tenha essa burocracia amenizada e, mais rapidamente possível, eles já estejam liberados para comercialização. Nesse ínterim, a gente está sendo demandado, então, por vários atores, tanto públicos quanto privados, potenciais parceiros que querem ser distribuidores no âmbito nacional, em outros países também já começaram a nos procurar, algumas instituições que querem licenciar a tecnologia para poder comercializar, outros que querem simplesmente só comercializar o nosso produto. Então, a gente já tem algumas estratégias definidas, né? Mas o mais importante agora é que o produto comece a ser vendido e salvar vidas, né? Enquanto isso, né, a gente está já se organizando para atender a um plano de crescimento que até o final do ano já vai ter expandido para outros horizontes também, inclusive com a abertura de um escritório em Vancouver, né, que deve ser em breve, para que a gente possa também almejar esse mercado norte-americano, que é gigantesco. Muito bacana. Janaína, a Saúde Ventures, né, ela apoia o desenvolvimento de startups de saúde, o ecossistema de inovação e saúde, e a gente tem sempre a premissa de que esses projetos são iniciados por pessoas comuns que desenvolvem uma jornada extraordinária, né? E você já observou isso também em muitas situações. Conta um pouco para nós dessa desmistificação do empreendedorismo. Não que seja fácil, né? Mas que quanto mais essa rede gira, mais pessoas se inspiram a vir para trajetórias super bem-sucedidas como a sua. E o bem-sucedido, eu não estou falando aqui de tamanho de dinheiro, né? Mas de realização, de encontro, de marcos superados, enfim. E de recursos também, claro. Mas é uma mensagem de estímulo aí, para a gente realmente terminar, sua e do Helder, em relação a esse empreendedor na área de saúde e a esse encontro com um setor tão conservador que é o setor de saúde.
Bem, o meu primeiro negócio que eu empreendi há 30 anos atrás, não existia qualquer tipo de apoio, né? Naquela época, era um desejo nascente, assim, né, de ser empreendedor, e que o máximo que tinha era alguns cursos que eu fazia de planilhas do Sebrae, até porque eu tinha 11 anos, não tinha noção como criar um modelo de negócio na época. Então, o que a gente percebe hoje é esse ambiente que é muito propício, a gente tem programas de aceleração de empresas, pessoas que já desenvolveram seus negócios e têm hoje esse senso de responsabilidade e de oportunidade de give back, de trazer um pouco dessa experiência, o que aconteceu de errado para poder evitar que o outro erre também. Então, acho que a gente tem um ambiente que está muito propício para poder criar o seu próprio negócio. Eu já mentorei mais de 500 startups, e isso também me dá um pouco desse olhar, né, de onde não errar, né, ou pelo menos como errar o mínimo possível, né, lógico que a gente erra todos os dias, a gente eu digo, eu sou um eterno aprendiz, todos os dias eu estou tentando estudar um pouco mais para poder ver se aumenta a assertividade, mas eu acho que a gente tem, sim, que pensar qual que é o sonho, qual que é a missão de vida que tem, e não desistir desse sonho. Talvez se eu tivesse desistido do nosso primeiro produto, quando ele foi desenvolvido lá em 2016, que está em registro até hoje, né, no mapa, para poder ser comercializado, a gente foi tentando criar alternativas. Tá, já que eu não posso vender o produto, vamos vender antígeno para pesquisa, que é o que é permitido pela lei. Então, assim, a gente consegue ainda gerar algum caixa para a empresa não fechar, né? Então, assim, a gente vai criando alternativas e com isso você vai amadurecendo, como você comentou. Então, eu acho que a gente tem agora um momento que é muito oportuno, pessoas que têm o desejo de apoiar, trazendo também mentorias para poder acelerar esses processos. Um networking, ele é extremamente relevante. Esse network que eu fui adquirindo ao longo desses 20 anos, hoje, quando eu ligo para uma pessoa para poder comentar sobre um produto, as portas se abrem com uma velocidade maior. Então, isso tudo, acho que a gente tem que aproveitar nesse momento que eu disse da colaboração, né? Assim como eu tenho tentado dar essas mentorias, tem muitas pessoas que têm me mentorado também, pessoas que já venderam empresas há mais tempo, fizeram seu exit. Então, acho que é isso, não desistir do seu sonho, né? A minha missão de vida sempre foi deixar o mundo melhor que eu recebi, e sempre acreditei que isso dá levando ciência para o mercado. Correr atrás do sonho, né, e tentar realizá-lo, mesmo que de forma muito pequena, muito singela, um pouquinho que a gente faz, acho que consegue mudar o mundo, né, para os nossos filhos, para os nossos netos que estão chegando por aí. É isso aí, bacana demais. Acho que esse é o espírito do Dr. Helder também, né, Helder? Como é que queria pedir sua mensagem final aí também? Com certeza, né? A Janelle falou muito de sonhos, né? E eu acho que tudo começa realmente com um sonho, né? E o sonho não é um sonho de você criar um produto ou ganhar dinheiro, né? O sonho é você poder realmente fazer algo diferente, né? Contribuir com a sociedade, contribuir com o mundo de alguma forma. Então, isso requer atitude, né? Eu acho que a gente tem que partir daí. Nós estamos num momento agora que eu acho que vai sensibilizar muitos dos investidores para que a gente consiga ter pessoas empreendendo, pessoas ajudando na área de saúde, né? Todo mundo viu agora qual frágil, né, é o sistema de saúde no mundo, né? Como que a gente pode ser surpreendido em pleno século XXI, o estímulo e o desenvolvimento dessas startups e de mentes empreendedoras, ela é fundamental. Agora, começa, né? Eu acho que o projeto São Francisco, logo lá no início da reestruturação, ele teve muito disso, de você vislumbrar uma missão, né? E aí você ir achando os caminhos, né, para cumprir essa missão. Acho que neste momento, e com exemplos, né, como o da Janaína, a gente pode estimular muito os empreendedores a terem um olhar mais carinhoso e também com menos medo, né, de participar desses momentos aí na saúde. Então, acho que a gente tem que aproveitar, né, de toda a crise a gente tira algo de bom, e eu acho que para o mundo das startups, principalmente, né, na área de saúde, é uma oportunidade, porque acredito que muitos estão se sensibilizando e voltando os olhos aí para a nossa área. E quando a gente cria ambientes, né, próprios, né,
e exemplos, né, de sucesso igual esse, nós vamos estimular cada vez mais essa roda a girar. Quando a gente convive muito tempo no ecossistema de inovação, startups e empreendedorismo, né? Eu, como diretor do Sebrae e vendo SafeTest, vendo Janaína, vendo São Francisco, vendo Helder, e com a Saúde Ventures agora, a gente realmente sente um momento, né, nessa conversa, e eu sinto uma energia muito boa de celebração, sabe, Janaína? Porque a gente vê diariamente pessoas que têm um potencial que você sabe que vai virar, no curso dos anos você vê que a pessoa virou, mas o mundo, ele é como uma placa na estrada. O carro passa e as pessoas não lembram daquela placa, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de celebrar a SafeTest com os muitos desafios que ela tem pela frente ainda, né? Eu fico muito feliz porque é, sim, uma história de sucesso no tempo certo. Às vezes, essa oportunidade tem que ser ajudada por circunstâncias, né? Que maximiza a percepção de uma sociedade que não é inovadora, que as pessoas olham o mundo com a sua rotina, com uma lente mais conservadora. No hospital, as pessoas vão trabalhar, sabem a hora de sair. Não é todo mundo que está com essa energia, né? Mas estar aqui com vocês, né? Para mim é muito inspirador e motivo de muita felicidade verdadeira, porque é uma história de uma jornada científica, é uma história de uma jornada clínica que se unem, né? Nós três, até na tela, literalmente, para celebrar algo que vai inspirar, que vai acolher e que a gente pode evoluir. Então, eu só tenho a agradecer. Parabéns, Janaína, a você, ao Felipe e ao time, né? A gente está aqui unidos para celebrar o seu sucesso e o sucesso do ecossistema do Brasil, porque talento a gente tem de sobra. Muito obrigado, Helder, muito obrigado, Janaína, e até a próxima.